Olá, amigos! Gostaria hoje de fazer um comentário bastante rápido sobre a participação do Anderson Gomes, do canal Aprendendo sobre Mediunidade, lá no programa Fala que eu te escuto da Rede Record. Eu achei um programa muito interessante, eu não vi o programa inteiro, eu vi um pouquinho da introdução. Se vocês viram inteiro e quiser comentar aí, por favor, comente, tá? Eu vi um pouquinho da introdução, vi que eles falaram até um pouquinho ali dos médiuns, de Chico e tudo mais, e depois vi a participação do Anderson, que eu acho que não poderia ter sido melhor. Eu, no lugar dele, não faria melhor, eu faria uma grande lambança, provavelmente, porque é um ambiente complicado de se falar. E o Anderson tem esse tato, né, de ser muito tranquilo, bem ponderado para falar. Aliás, eu já estava esquecendo. Na próxima terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, às 8 horas da noite, eu vou participar em live do canal do Anderson, Aprendendo sobre Mediunidade, para falar justamente sobre esse tema da ciência espírita, do que eu puder falar, do que eu aprendi até o momento. Eu iria pegar muito pela questão da ciência espírita. Eu acho que não é o ambiente exato para isso, né? Eu acho que ele deu uma introdução ali bastante interessante, né? Falou sobre muitas coisas e, como sempre, né? Até Kardec destaca isso. Mesmo as críticas, quando falam do espiritismo, acabam despertando o interesse. E o Anderson falou muitas coisas ali que podem despertar um interesse maior ainda, né? Para que as pessoas verifiquem mais. O que eu gostaria de destacar é o aspecto negativo, não do Anderson, mas de como as pessoas veem o espiritismo de fora, por que elas criticam, e na verdade elas estão criticando o movimento espírita e não o espiritismo sem saber. Eu tenho falado muito disso aqui no canal, sobre a necessidade de a gente voltar atrás, a gente compreender o que realmente é o espiritismo. E assim que o Anderson tá terminando a parte dele, né? Quando eles estão ali já finalizando, o que o pastor diz ali, né? É no seguinte sentido, de que a mediunidade poderia ser uma coisa simplesmente da mente, da imaginação, muitas vezes por enganação. Infelizmente muitas vezes, né? Infelizmente, principalmente quando as pessoas têm interesses, e esse interesse não é só monetário, não é só o dinheiro, não é só o lucro. Ele pode ser um interesse simplesmente por vaidade. Existem muitos médiums que não cobram absolutamente nada, que não ganham nada material com isso, mas que se sentem vaidosos, sentem o seu orgulho ser ali destacado, né? Porque por conta das coisas que ele passa, da posição em que o colocam, né? É uma posição bastante complicada, né? Quando todo mundo passa a olhar para você em busca de respostas. Bom, o pastor então termina ali dizendo isso, né, como se fosse uma coisa da cabeça, e ele parte justamente dessa visão que se tem do movimento espírita, das psicografias, que está muito longe de ser a realidade, de corresponder à realidade. As psicografias, quando alguém hoje vai buscar uma psicografia de um ente falecido, tem toda aquela complicação, porque é dito que tem que esperar, porque é o tempo do espírito. Eu não digo que não seja, não digo que a gente é só chegar lá e vai obter, não é isso, né? Claro, depende do estado do espírito, depende de muitas coisas. Mas vamos olhar, por exemplo, na Revista Espírita e vamos conferir lá como Kardec fazia as evocações. Ele chegava a fazer evocações ou invocações com cerca de 5 dias. Às vezes, dependendo, ele fazia a evocação horas depois da morte da pessoa, justamente para entender, para ver o seu estado. Isso não é um sofrimento para o espírito, de forma alguma, se a intenção for boa. Se a intenção for boa, é de aprendizado, é de ouvir o que aquele espírito tem a dizer, mesmo que seja um espírito sofredor, né, com a finalidade de entendê-lo e até de ajudá-lo a refletir, sempre vai ser bom. Tá? Isso ajuda muito. E o movimento espírita moderno, né, quando vai para as psicografias, tem muito aquela coisa, né, parece um padrão, né? Mãezinha querida, eu estou aqui, não sei o quê. Paizinho. Eu não digo que seja mentira a psicografia, mas sim que os médiuns estão muito contaminados por ideias que eles acabam repetindo
o espírito pode passar um pensamento e eles inadvertidamente adulteram esse pensamento por conta dessas ideias impregnadas, né? Até nas coisas que os espíritos falam, e não corresponde à realidade do que o espírito gostaria de dizer muitas vezes. E tem aquela questão também, justamente, da não evocação, porque o espírito fala livremente, né? O médium fica ali só psicografando ou psicofonando o que o espírito está falando, querendo transmitir, e quando ele fala, mesmo que ele fale de forma integral, muitas vezes é só o espírito falando, e não se questiona. A partir do momento em que se questiona pela evocação, primeiro que se tem um objetivo. Então, aquele espírito já é preparado. Os espíritos superiores preparam ele para isso, se ele pode, né? Se ele pode atender. Às vezes, os espíritos guias dos trabalhos respondiam a Kardec que não era possível aquele espírito se comunicar. Tá? Isso pode acontecer. Então, há uma preparação e há um propósito. Então, é diferente de você simplesmente ouvir e aceitar que o que aquele médium está falando é verdade e você colocar o seu questionamento. Através desse questionamento se encontram muitas coisas, né? Então, é muito importante esse resgate. Além disso, né, teve algumas outras coisas. O pastor falou sobre a tal da proibição, né, de evocar os mortos lá de Moisés. Bom, não se proíbe o que não existe, né? Então, se teve uma proibição é porque existe. E se existe, há a possibilidade. Por que foi proibido, então? É isso que tem que ser entendido, né? Então, superados esses desafios, eu não digo nem das pessoas de fora, das religiões, daqueles que não querem realmente se desligar dos dogmas, né? Mas das pessoas de qualquer religião que seja, e mesmo livres pensadores que não têm religião, elas têm a condição e cabe a elas buscar, entender, conhecer, né? A gente vendo a revista espírita, estudando a revista espírita, fica muito claro o que seja o espiritismo. E chega um ponto em que realmente não há do que ter dúvidas. Na maioria das coisas não há do que ter dúvidas, porque a racionalidade que se estabelece sobre os fatos é muito forte. E só para terminar, um questionamento que o pastor faz o tempo todo, né, sobre como ter certeza. Essa certeza vem justamente desse estudo. Quando uma pessoa simplesmente fala, por exemplo, você vai buscar uma psicografia e o médium fala, ó, mãezinha querida, e você pensa, nossa, mas meu filho nunca falou assim comigo. Ali já está plantada a primeira dúvida. Agora, se for feita uma evocação, né, e a gente pode verificar lá na Revista Espírita como se dava essa evocação, como era o diálogo de igual para igual com os espíritos, muito livre, muito natural, longe disso que se faz hoje, aí sim começa-se a criar um ambiente de certeza muito maior, porque o espírito se expressa mais livremente, né? Então, há toda uma cadeia de desafios que o movimento espírita moderno vive e do qual ele não vai se corrigir, conseguir sair sem retornar ao conhecimento traçado pela Revista Espírita, que depois originou as obras de Kardec, inclusive a segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Esse conhecimento é necessário e sem ele o movimento espírita está fadado a ser esquecido, a morrer eventualmente, como está acontecendo com muitas das religiões, por falta desses princípios lógicos, racionais, científicos, tá bom? Lembremos sempre do que Kardec diz. A fé que realmente não esmorece, a fé que nunca cai, é aquela fé que pode enfrentar a razão em qualquer tempo. E não é isso o que nós temos feito. Não é isso o que nós temos visto o movimento espírita praticar nem ensinar. Obrigado por ficar comigo aqui. Vocês podem encontrar o vídeo que foi gravado com o Anderson lá no Facebook do Fala Que Eu Te Escuto, no dia 21 de setembro de 2023. Ok? Um grande abraço e até a próxima.